A China quer garantir sua participação nos maiores leilões portuários em Santos, né, da história do Brasil, mas os Estados Unidos têm outros planos, né? Como é que fica agora esse conflito diante de um mundo cada vez menos globalizado, né, menos cooperativo, e o Brasil se tornando aí o palco dessa batalha, né? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, isso aqui foi uma notícia bem interessante, onde essa concessão que vai acontecer no Porto de Santos, né, que é o maior da América Latina, teve um comentário recente do cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, dizendo que esse terminal de Santos tem uma importância estratégica para Washington e sugeriu que a instalação não deveria cair em mãos indesejadas, né? Então isso passou aqui na RT Brasil, passou também na South China Morning Post, etc., mostrando claramente como nós temos agora esse conflito do famoso statecraft, né? Onde nós temos aí cada vez menos globalização, menos cooperação, e não se trata mais de onde você produz da forma mais eficiente, mais barata, mas sim interessa você ter o domínio territorial, e cada país ali tem o seu próprio interesse. Mas o interessante é que o Brasil tem como maior parceiro comercial a China, mas os Estados Unidos literalmente definiram que a América do Sul precisa, né, ter pelo menos o seu domínio, e a China seria uma ameaça, né? Mas antes de a gente entrar nos detalhes sobre esse assunto, se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, não somente geopolítico em si, mas a gente precisa falar cada vez mais disso, mas esse é um canal principalmente macroeconômico, e como que toda essa questão faz com que influencie a liquidez ao redor do mundo, e como que o dólar vem sendo ameaçado, etc., com várias outras forças. Você pode nos acompanhar aqui nesse podcast, principalmente aqui no Substack, né, com capítulos como esse, de forma gratuita, de segundas a sextas-feiras, mas diferente do YouTube, sem propaganda, e também recebendo em formato de artigo, né, vendo todas ali as imagens no seu e-mail diariamente. Agora, se você quiser saber exatamente o que nós estamos fazendo para poder investir diante de um caos como esse, a gente publica o nosso próprio portfólio OmniMacro, né, onde você vê ali toda a movimentação, e também membros podem acompanhar exatamente a nossa movimentação da alocação do portfólio. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo, é totalmente gratuito de você poder fazer parte. Então vamos lá. Essa notícia ela é bem interessante porque ela mostra algo que a gente já veio falando nesse podcast há bastante tempo, né? Onde o movimento que está sendo feito de desglobalização, desse grande divórcio entre os Estados Unidos e a China, agora fica meio que parecendo que você tem uma definição de quais são os territórios que cada um vai pegar, e novos blocos vão se formando, né? Você tem bastante incerteza em relação à Europa diante de todos esses conflitos. Agora você tem a questão do Irã, e o Brasil ele acaba sobrando ali para o final, ao ver várias movimentações acontecendo dentro do continente, né? Você tem ali a Argentina, você tem a própria Venezuela, né, que foi um movimento que aconteceu agora, e o Brasil, o maior país de todos, vai ser um dos principais palcos desse grande conflito, né? Se a gente lembrar um pouco da história, você lembra da doutrina Monroe, né, que ela fez ali mais de 200 anos, que era basicamente quando os Estados Unidos ainda tinham ali, antes dos seus 50 anos de idade, já estava meio que determinando, levando ali uma mensagem para a Europa na época, dizendo, olha, não, a gente vai deixar vocês aí, mas não mexam no continente americano como um todo, nas Américas, né? Desde a América do Norte até a América do Sul, porque aqui é o nosso quintal. Meio que essa mesma coisa está sendo retomada hoje, né, pelo governo, justamente para voltar a ter o controle. Você viu movimentos no Canal do Panamá, você viu movimentos ali na Venezuela, etc., mostrando claramente essa intenção. E aí você percebe que quando você vê esse tipo de macro movimento acontecendo, né, você percebe por que o Brasil acaba ficando no meio desse tiroteio. Agora, o meu objetivo aqui não é entrar nos detalhes se isso é justo, se isso não é. Na verdade, o que nos interessa nesse canal é como que nós podemos proteger o nosso capital, e a geopolítica ela acaba sendo extremamente influenciada. Então aqui
os Estados Unidos, eles manifestaram, né, empresários desse setor portuário, de não quererem ver uma empresa chinesa vencer essa concessão desse novo terminal no Porto de Santos, né? E ele é realmente o mais importante de todos, né? Um dos principais. Eu, inclusive, né, tendo experiência no comércio exterior, vi de perto, né, a importância desse porto, que é bem caótico, para ser sincero, né, com as suas duas margens ali, etc. E aqui, esse terminal em disputa é o Tecon Santos 10, né, que tem mais de 621 metros quadrados, e ele, assim, com essa nova instalação que está sendo proposta, né, nessa concessão, o Brasil vai ser capaz de receber 3,25 milhões de contêineres por ano, a mais do que a sua capacidade atual. E a gente sabe como isso é importante para o Brasil, porque é um dos principais gargalos, né, de infraestrutura. Agora, isso faz parte totalmente da estratégia da China, né, do famoso cinturão e rota. Isso é uma coisa que eles já vem fazendo há 30 anos, investindo em infraestrutura, fizeram isso na própria Ásia, principalmente ali na África, etc. E aí se faria parte exatamente do mesmo tipo de movimento, né? Então a China, ela sinalizou interesse explícito nesse projeto, e essa estatal aqui, a COSCO Shipping, ela é gigantesca, né? Hoje ela é a quarta maior empresa de transporte de contêineres do mundo, ela participa de tudo quanto é coisa. Ela já falou que ela quer participar do leilão. E também, né, a China Merchants Port, que é um conglomerado estatal que opera o Porto de Paranaguá, já enviou também o seu vice-presidente a Brasília, etc. Então aí vem a grande questão. Os Estados Unidos hoje não tem uma empresa assim, meio que para participar e substituir. É esse o grande gargalo que os Estados Unidos acabam tendo, a falta dessa própria indústria de infraestrutura, justamente porque a sua estratégia de globalização e fazer com que o sistema euro-dólar acabasse pelo menos tivesse o início, né, da sua vida depois da Segunda Guerra, obrigou os Estados Unidos a não focarem mais na indústria e transferirem isso para outros países. Mas aqui é exatamente o tipo de conflito que você vai começar a ver cada vez mais quando você quer ver a reversão desse movimento. Agora vai ser interessante ver, porque a China ela tem total capacidade de gerir esse projeto. Mas como que os Estados Unidos vão impedir isso? Será que vai ser uma coisa mais intervencionista? E você começa a ver sempre essas sugestões, etc. Eu já sei que os comentários sempre vão vir, né, dizendo soberania, etc. Não, o império quer atacar. Só que o mais importante aqui que eu quero passar é de você poder ver esse tipo de manchete e ver que são coisas que não são somente físicas, mas também no mundo financeiro isso vai acontecendo cada vez mais, ou pode vir a acontecer, onde determinados locais não vão ter acesso a dólares, ou não necessariamente acesso a determinados investimentos, ou vai começar a ter tarifas talvez financeiras. Então esse movimento de statecraft ele é algo que é um tema sempre focado no interesse nacional daquele país, né? O que os Estados Unidos querem, o que a China quer, quais são os movimentos que vão acontecer a partir de agora, o que a Europa vai decidir a partir desse momento. Mas principalmente agora, em ano de eleição que temos agora no Brasil, qual é o lado que o Brasil vai acabar tomando, porque, por enquanto, o Brasil é claramente voltado para a China, né? Inclusive, aí eu já até gostaria de saber nos comentários, porque pelos comentários que eu vejo, a maioria é totalmente a favor da China, etc. Tal. Agora, outros podem ver isso como uma ameaça dentro da América Latina, principalmente quando outros países que estão fazendo parte de uma coalizão ali, foi até chamada ali pelo Trump, etc., né? Onde o Brasil não foi convidado, como é que vai ficar isso, né? Será que o Brasil vai se tornar o único país fora, ou um dos poucos que estão fora disso, etc. Então vai ser muito interessante ver a cena dos próximos capítulos, porque realmente o Brasil, sendo a maior economia e tendo ali praticamente uma base, né, chinesa dentro da América do Sul, esse é o maior gargalo ali para os Estados Unidos. Então vamos ver ali como é que as coisas vão se desenvolvendo, mas com certeza esse tema vai ser cada vez mais presente, e o Brasil, como um dos maiores países do mundo, com certeza vai ser palco de uma das maiores brigas desse movimento de desglobalização.